Olá, estamos aqui para um estudo de mais um livro. Essas são as cinco feridas emocionais. É um livro que eu já fiz um estudo em 2020 sobre ele e eu estou retomando, 2 anos, após o primeiro estudo, para falar mais claramente sobre o que o livro fala. Inicialmente eu fiz um estudo e depois de 2 anos aplicando essa experiência, eu vou trazer uma nova visão para vocês. Então eu espero que vocês tenham novos aprendizados com isso. Quem me assistiu lá no YouTube, tem essa playlist lá. Pode assistir se quiser, até para acompanhar as lives atuais, mas eu vou falar mais profundamente, como eu disse ontem nos stories, e eu espero que vocês gostem. Então, o nome do livro são As 5 Feridas Emocionais, de Lise Bourbeau. Esse livro foi escrito em 2017, então não é um livro tão antigo assim, né? É um livro, foi escrito ele foi traduzido, em 2017, ele foi escrito em 2000. Então, se você pensar, que ele foi escrito em 2000, já vão 22 anos de livro, mas ele foi traduzido para o português e vendido aqui no Brasil em 2017. Então, para o Brasil, é um livro recente, é um livro muito, muito interessante. Então, lembra que eu vou fazer um resumo daquilo que é importante para mim. Então, se vocês quiserem se aprofundar também, eu sugiro que vocês façam a leitura e que vocês também acompanhem aqui comigo. Bom dia a todos que estão chegando aí, que estão acompanhando. Eu espero que vocês consigam acompanhar. Aquelas pessoas que não conseguirem acompanhar ao vivo, eu vou, após a cada live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para que vocês consigam interagir e que aí na live seguinte eu já inicie a live tirando algumas dúvidas que ficaram. Eu acho que assim a gente consegue interagir mais, porque eu sei que esse horário não é um horário favorável a todo mundo. Na verdade, poucas pessoas conseguem assistir a live nesse horário, mas é um horário que é importante, que eu consigo fazer, Não adianta me comprometer com outro horário se eu não vou conseguir. Então, e hoje já foi bem corrido para eu estar aqui nesse horário, então eu vou fazer nesse horário, mas eu espero que quem tem interesse, muitas pessoas ontem falaram, que legal, achei muito interessante esse tema, mas eu não vou conseguir assistir ao vivo. Então assista depois, quem ficar interessado, assista, mande para alguém, sabe, quem assistir agora e achar válido, manda para alguém para que a gente tenha uma maior interação. Hoje eu vou começar falando sobre o capítulo 1, E nesse capítulo 1, a autora fala, a criação das feridas e das máscaras. Então, eu vou começar falando bem explicadinho do capítulo 1, porque é pra gente entender como que elas acontecem, como que elas são criadas. E aí, o que ela fala, A autora fala, todos nós temos as feridas emocionais. É importante que nós saibamos disso. Eu, você e todo mundo, nós temos as feridas emocionais. Não adianta a gente achar que não. Nós temos. O primeiro passo é a gente compreender essas feridas. Depois é a gente aceitar que a gente tem essas feridas. Lembrando que aceitar não é concordar. Então, eu aceito que eu tenho uma ferida que faz com que eu tenha um determinado comportamento, ou melhor, que eu use uma determinada máscara para me relacionar com as pessoas. Depois que eu aceito, que eu aceito essa minha ferida, eu vou perceber quais são as consequências dessa ferida. Então, que sequela, que dano essa ferida causou e causa ainda na minha vida. E eu vou ter consciência das minhas ações. Como que eu ajo diariamente com essa ferida para poder modificar. Então, o primeiro passo, eu preciso compreender. E aí eu falei aqui que todo mundo tem as feridas, mas é importante que vocês saibam que ao longo dos estudos, quando eu falar as características, vocês vão se identificar com muitas. Normalmente, uma pessoa tem mais de uma ferida emocional. Dificilmente alguém não vai se identificar com alguma ferida. Mas pode ter alguém que esteja se protegendo tanto que não consiga reconhecer, mas tem essa ferida.
E aí a autora fala o seguinte: a gente tem a aceitação, ela é muito importante, né, que ela fala. Só que nós temos formas diferentes de aceitar, né? Primeiro entender que a gente tem que ter compaixão e empatia com a gente e com o outro. Então esse estudo, ele não vai servir só para você se conhecer, só como autoconhecimento, mas vai servir também para que você consiga entender o próximo. E isso aqui que é muito fantástico. E também não é para você ficar só apontando no outro, não. A gente tem essa tendência. Eu escutei, falei, é fulano, e eu esqueço de me olhar. Não. O objetivo aqui é o autoconhecimento, lembra disso? Então eu me compreendo e a partir disso aí eu também compreendo como que a minha relação com os outros me afetam nessas feridas. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com, sei lá, a minha mãe. E aí eu entendo de repente que a ferida dela é muito diferente da minha ferida. E que o comportamento dela, a máscara que ela usa, talvez seja a oposta da que eu use. E aí, por isso que eu não consigo me dar bem com ela. Porque ela é muito diferente de mim. Então, fazendo esse estudo, você sempre voltar para o autoconhecimento, isso é muito importante. E aí você vai entender, a partir de você também vai compreender os outros. Por que fulano faz determinada ação? Por que eu não gosto? Porque vai estar sempre em conflito com a sua ferida. Então, primeira coisa, você tem compaixão e empatia com você e com o outro. Isso é muito importante na aceitação. E você aceitar não é você se vitimizar. Então eu tenho essa ferida, então eu vou agir assim, então eu sou assim pro resto da vida. Não é isso. Porque uma vez que a gente tem uma ferida emocional, a gente pode tratar, a gente pode cuidar e a gente pode amenizar a ponto dessa ferida ficar bem pequenininha e não causar mais danos na gente. Lembra, eu tenho uma ferida, essa ferida é grande. Então a cicatriz dela, quando cura, ela fica ali. Eu tenho ela ali. Então eu sempre vou ver essa ferida, eu sempre vou lembrar, mas ela já não vai mais me causar dor, ela não vai me causar mais danos nenhum. Então isso que é muito importante a gente entender. Então eu posso trabalhar essas feridas e posso curar essas feridas, mas eu vou ter sempre essa lembrança. E aí não é para eu me vitimizar, achando que eu tenho isso e nunca vou melhorar, e nem é para fingir que eu não tenho. Então são dois opostos, né? Então eu sou assim, então vou dar depois exemplos, né? Eu sou assim, então por isso que eu ajo assim, aconteceu isso na minha infância, por isso que eu sou assim, e aí eu justifico tudo que eu faço, tudo que eu sinto em cima disso. Não. E nem é para eu fingir que aquilo não me afeta. Então ela fala de aceitação da experiência e aceitação de si. O que é a aceitação da experiência? A aceitação da experiência é quando a gente entende a situação, somente a situação. Então, por exemplo, eu fui abandonada pelo meu pai na minha infância, ele não reconheceu minha paternidade. Uma pessoa que aceita a experiência, ela olha para isso de uma forma muito racional. E fala assim, não, eu entendo meu pai, coitado, ele teve problemas e por isso que ele não conseguiu reconhecer a minha paternidade. Isso é aceitar a experiência. É muito superficial esse tipo de aceitação. Ele diz que a gente tem que fazer a aceitação da gente. E como que é a aceitação da gente? Eu olho para o que meu pai fez e falo, caraca, hoje o que eu faço tem a ver com esse abandono do meu pai. Então hoje eu sou quem eu sou por causa disso que meu pai fez. Então eu reconheço o que aquilo me causou. Mas aí eu vou conseguir olhar depois para a história do meu pai, vou conseguir libertar o meu pai e eu vou conseguir me tratar dessa dor. Não é só falar, eu aceito e beleza, não sinto nada. Não, isso que ele me fez me causou dor. Então não tem a história do sem querer querendo. Eu faço alguma coisa sem querer e te machuco. Mas como foi sem querer, isso tem um peso? Não, eu te machuquei, eu posso não ter tido a intenção. Na maioria das vezes, gente, quando alguém faz alguma coisa que faz algum mal pra gente, essa pessoa não tem a intenção. Poucas as vezes a pessoa tem intenção de fazer o mal. Pouquíssimas as vezes. Só que ela faz.
Então, mesmo que ela não tenha intenção, ela causa. E aí é onde vem o termo que hoje é muito usado de responsabilidade afetiva. Eu preciso saber aquilo que eu tô fazendo vai causar o que no outro. Então, quando eu entendo o que vai causar no outro, eu tô tendo responsabilidade afetiva. Porque a minha ação tem consequências na minha vida e na vida dos outros. Se eu não entender isso, se eu não perceber, eu vou acabar prejudicando o outro o tempo todo. E dar a desculpa, né, que eu fiz sem querer. Tá, eu fiz sem querer, mas eu fiz. E eu tenho responsabilidade. Então, tudo que eu faço afeta alguém. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Tudo que eu faço, falo, tudo isso interfere. Eu tenho que ter essa cautela, porque senão... E não é fingir que eu sou alguma coisa, né? Fingir que eu sou a boazinha. Não, eu só tenho que pensar que eu causo. E quando eu penso, às vezes, racionalmente, eu vou entender que, por exemplo, eu vou falar alguma coisa com meu marido que ele não vai gostar de ouvir. Quando eu penso em toda a situação, eu penso, cara, ele não vai gostar de ouvir isso, mas eu preciso falar. E eu vou chegar e vou dizer, eu sei que pra você isso é um assunto chato, delicado, mas eu preciso falar. Porque se eu não falar, eu vou me causar um mal. E aí, nessa balança, a gente vai equilibrar o que é importante pra mim, o que é importante pro outro. Equilibrando, a gente vai saber estabelecer boas relações. Então, nesse livro, você vai entender, no estudo desse livro, a gente vai trabalhar muito isso. Não é só a aceitação da experiência, mas a aceitação daquilo em mim. Porque cada experiência vivida, que ela vai citar aqui ao longo do livro, é interpretação. Isso é muito importante. Então, se, por exemplo, o meu pai não me reconheceu como filha, isso, teoricamente, causaria uma ferida do abandono. Só que eu interpreto esse abandono de algum jeito. E pode ser que eu não tenha interpretado como abandono. Pode ser que eu tenha interpretado como humilhação. E ao invés de desenvolver a ferida do abandono, eu desenvolvi a ferida da humilhação. Então, aos poucos, quando eu detalhar cada ferida e cada máscara utilizada, vocês vão vendo como é a forma daquela pessoa agir. Porque às vezes o fato em si não é um único motivador para aquela ferida. Então é como eu interpreto o fato. E uma coisa muito importante, lembra que eu falei da intenção? As pessoas não têm intenção de causar feridas, mas elas causam. Então, a partir desse estudo é muito importante que vocês entendam que não é para vocês saírem desse estudo culpando seus pais. Por que eu falo de pais aqui? Porque a maioria das feridas vem dos nossos pais ou de quem criou a gente. Então, vocês vão começar a ter contato com isso. Não é para culpar, é para compreender. Eu vou lá e vou compreender o fato que me gera esse tipo de atitude. Compreendendo, eu vou curar e vou me libertar disso. Não é para ficar condenando os meus pais por uma vida inteira, porque isso não resolve, né? Então, a gente entende que responsabilizar, aceitar a experiência é uma coisa muito racional. E a gente tem que ir mais a fundo. Eu vou aceitar o que aconteceu, como aquilo aconteceu em mim. Então, é um processo muito individual. Como eu interpreto a situação e como que eu reajo àquilo a partir de agora, tá? Porque a gente tem uma tendência a generalizar e eu não quero que vocês entrem nessa coisa de generalizar. E aí, ela fala também nesse capítulo inicial que pra gente começar a identificar como que a gente age, como que a gente tem uma ferida, como que as máscaras atuam na nossa vida, a gente tem que começar a ver, e aí é um convite para vocês começarem dessa semana até a semana que vem. O que mais me incomoda no outro? Aquilo que mais me incomoda no outro, geralmente pode ter a ver com uma ferida minha, mas que como proteção eu evito ter contato com aquilo. Então, às vezes, e Freud fala muito disso, né?
aquilo que me incomoda no outro está em mim. E a gente tem maior dificuldade em aceitar essa fala dele, né? Mas ela é muito verdadeira. Começa a observar aquilo que mais te incomoda. Isso tem mais a ver com você do que a ver com o outro. Então, quando você, até para você sair desse processo de autoproteção, de quando eu começar a falar das feridas, você não entrar num processo de, não, eu não tenho isso. Se você entra nisso, você tá com uma proteção, você tá com uma barreira aí de proteção e você não vai conseguir identificar e não vai conseguir mudar. A intenção é sempre a mudança, mas eu só mudo aquilo que eu sei. Então, primeiro a gente tem que começar com a compreensão e a aceitação daquilo na gente. Senão não tem mudança. Como eu vou mudar alguma coisa que eu não sei, gente? Não é verdade? Eu tenho uma ferida da rejeição, mas eu bloqueei isso. E eu não quero ver porque isso me causa dor. É o ego. Isso é muito importante. O nosso ego é a nossa barreira de proteção. O que é o ego? Ele tá ali para proteger a gente, o nosso eu. Então, por isso que a gente cria tantas barreiras, tantas máscaras. As máscaras que a gente cria é o nosso ego protegendo a gente das dores. Só que enquanto a gente conviver com essas máscaras, a gente vai estar em sofrimento. Porque a gente não sabe quem a gente é. Ou a gente, na verdade a gente não sabe, tá? Eu ia falar, ou a gente sabe, mas não pode ser. Não, na maioria das vezes a gente nem sabe quem a gente é. Aquilo que a gente quer, a gente não sabe. Porque a gente vai sendo mudado e aí ele fala das fases nossas do desenvolvimento. Primeiro, quando eu sou criança, naquele primeiro momento, nos primeiros anos de vida, a gente é muito feliz. Porque a gente é quem a gente é. Porque o ego tá muito forte na gente. Então a gente é quem a gente é nos primeiros anos de vida. E isso causa uma sensação muito boa. No segundo momento que eu começo a conviver em sociedade, eu começo a entender que eu não posso ser aquilo que eu sou. Que eu preciso controlar isso. Num terceiro momento, que entra a adolescência, eu entro numa rebeldia. Que eu quero ser quem eu sou e eu nem sei direito quem eu sou. Eu já começo a misturar e eu começo a impor o meu jeito para as pessoas. E no quarto momento, é o momento da fase adulta, que a gente começa a usar as nossas máscaras de defesa. Entendeu como que funciona esse desenvolvimento? Então, lá na infância, eu tenho essa liberdade de ser quem eu sou. Ao longo do tempo, eu vou sendo doutrinada a não ser. E aí, na fase adulta, eu tô usando um monte de máscara para me adequar. E essas máscaras, a gente fala, a sociedade colocou, não. A gente criou isso como uma forma de defesa. É uma estratégia nossa. Então, a gente colocou, a gente tira. Só cabe a gente fazer isso. Com isso, gente, eu quero dizer também que é importante que o limite que a gente recebe na infância é muito importante. O não que eu recebo é muito importante. Não tem a ver com os nãos que eu recebo para uma educação. Tem a ver com o que eu tenho que ser para ser amada. É mais profundo. Então, por exemplo, porque aí... por que eu tô falando isso? Muitas pessoas começaram por essa coisa da máscara, da gente não poder ser quem a gente é, por essas coisas, começaram a achar que para educar uma criança, a gente tem que deixar ela fazer tudo que ela quer, mas a criança ainda não tem maturidade. Eu falei isso no último estudo nosso, né, sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeita, eu falei sobre isso. A criança ainda não tem maturidade para saber o que é melhor para ela. Então, enquanto pais, educadores, os nossos pais precisam orientar a gente para que a gente se torne um adulto saudável. Isso não tem problema. Um negócio é quando a gente não tem poder nenhum de ser quem a gente é. Quando eles decidem a nossa profissão, quando eles decidem a roupa que é o nosso estilo de roupa, quando eles decidem a nossa forma de pensar. É isso, tá? É muito mais profundo. Deixa eu botar aqui que Thaís colocou aqui.
Eu sou paciente da Elaine e fazer a terapia me ajudou muito e tem me ajudado a lidar com sentimentos e emoções. A terapia muda vidas. Obrigada, Thaís, pelo carinho, pelo seu depoimento. Muda mesmo. Eu concordo plenamente com você. Mas a gente tem que estar aberta a isso. Por isso que eu sempre falo com os meus pacientes que existe um mérito que é de vocês. Eu sou um instrumento e vocês fazem uso disso ou não. Então tem gente que tem um desenvolvimento muito grande na terapia, tem gente que escuta um estudo meu e se transforma. Quantas mensagens que eu escuto assim aqui no Instagram, que eu recebo, na verdade, de pessoas que assistiram um estudo de um livro, de pessoas que assistiram as minhas aulas e falam: Elaine, sua aula foi transformadora na minha vida, a partir de agora, a partir disso eu mudei, eu consegui me transformar, e nem precisou da terapia, porque ela conseguiu olhar ali e conseguiu fazer mudanças para a vida dela. E tem gente que fica uma vida inteira na terapia e não consegue mudar também. Vai muito a ver, também tem muito a ver com o nosso desejo, com a nossa necessidade de mudar, com a nossa... E não que as pessoas não tenham necessidade, mas às vezes a máscara que a gente carrega, ela fala pra gente que ela protege a gente tanto que a gente tem medo de tirar. Então não é porque a pessoa não é uma pessoa boa, não tem nada a ver com isso, mas é porque ela se sente tão protegida dentro da máscara que ela tem dificuldade de mudar. Então a terapia ajuda muito, os nossos estudos aqui ensinam muito, e a gente precisa aos poucos deixar de lado essas máscaras. Porque só deixando de lado essas máscaras, que não é um processo fácil, mas a gente se liberta de todas essas feridas, né? E aí, entendendo o nosso processo, né, em relação às nossas fases de vida, a gente entende que o nosso ego ele protege a gente dos nossos medos, e ele protege a gente dos nossos medos fazendo com que a gente faça uso de máscaras. Quais são essas máscaras, Elaine? Vamos chegar ao assunto que eu quero ouvir. Quais são as máscaras? Primeira, máscara da rejeição. Segunda, falei errado, eu falei da ferida. Primeira máscara, máscara do escapismo. São pessoas que têm uma tendência a fugir de tudo aquilo que coloca ela em contato com a dor. Então são pessoas que não conseguem ter relações profundas. São pessoas que estão todo o tempo fugindo de sentir a própria dor. Evitam o tempo todo, são pessoas muito evitativas. São os escapistas. Como que nasce essa ferida? Através da ferida, essa máscara, através da ferida da rejeição. Então todo mundo que tem uma ferida da rejeição usa como forma de proteção a máscara do escapismo. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Uma pessoa que usa a máscara do escapismo, quando ela encontra a primeira dificuldade, por exemplo, no trabalho, o trabalho tá difícil, eu não tô conseguindo me relacionar com as pessoas, ou eu tô com muita dificuldade em me relacionar, o que eu faço? Saio do meu trabalho. Eu fujo. É uma pessoa que ela tá o tempo todo fugindo ou se isolando. Então, se você tem um perfil de se isolar e de fugir, muito provavelmente, eu não posso aqui falar agora, né, porque vocês vão ver conforme a gente estuda, mas muito provavelmente vocês usam a máscara do escapismo. Segunda máscara, a máscara da dependência. A máscara da dependência tá ligado a pessoas que têm uma dependência emocional. O que é isso? Elas têm uma necessidade, olha, como que ela é oposta ao do escapismo, né? Ela tem uma necessidade em se vincular. É como se ela não soubesse viver sozinha. Ela tem que estar sempre com alguém ou com alguma coisa. Pessoas que usam a máscara da dependência têm muito mais facilidade aos vícios.
porque se torna um aliado a ela. Então, geralmente são pessoas que têm vícios de drogas, de tudo quanto é tipo, lícitas ou ilícitas. São pessoas que têm compulsão alimentar, compulsão por compra. Geralmente, quem usa a máscara do dependente tem muito esse tipo de atitude. Ou é em relação a alguém, ou em relação a coisas. Tá sempre num apego muito grande às pessoas. E essas pessoas têm a ferida do abandono. Por isso a dificuldade de perder, muito forte. Deixa eu ver o que a Gabi colocou aqui. Bom dia. Que maravilhosa essa introdução, espero conseguir acompanhar esse estudo. Acho maravilhoso esse trabalho que você faz, compartilhando com a gente o conhecimento, nos ajudando. Obrigada, Gabi, pelo carinho. Muito obrigada. Eu espero que todos vocês consigam acompanhar, porque assim, quando eu resolvi fazer de novo esse estudo, foi porque quando eu fiz esse estudo, eu reconheci em mim as minhas máscaras. Então, quando eu venho trazer algo para vocês, eu venho, essa vez agora eu venho com um propósito maior ainda. Eu não só reconheci, como eu trabalhei as minhas máscaras em mim. E hoje eu tô vindo aqui com muita propriedade, com mais propriedade do que eu tinha lá atrás. Porque lá eu tava fazendo um estudo, eu tava conhecendo junto com vocês. Hoje eu conheço, apliquei em mim e aplico para os meus pacientes. Então, o conhecimento que eu trago hoje é diferente do de lá de trás, porque eu apliquei. Então, eu tenho uma propriedade de dizer que sim, a gente pode trabalhar essa máscara e que a gente consegue se libertar, né, dessa ferida e do uso dessas máscaras na nossa vida. Então, acho que isso é o mais maravilhoso disso aqui que eu venho trazer para vocês. Vocês podem aplicar, porque eu tenho certeza que vocês conseguem se libertar dessas máscaras e curar as suas feridas, porque eu fiz isso em mim e funcionou. Agora eu venho com muito mais propriedade dizer isso para vocês, né? Outra máscara, a máscara do masoquista. O que é isso? A masoquista às vezes gera pra gente uma confusão, né? Porque a gente liga isso ao sadomasoquista, a um transtorno sexual. Não tem nada a ver com um transtorno sexual. O masoquista é aquela pessoa que sente prazer no sofrimento. A Elaine é uma pessoa doida. Vou explicar o que é esse prazer. Inconscientemente, ela é uma pessoa que se coloca em situações humilhantes e não consegue sair dessas situações. Então, o masoquista, ele tá sempre muito no mundo do sofrimento, em situações de humilhação, e ela não consegue sair daquilo. Eu vou dizer que ele entra muito, às vezes, no mundo da vítima, né? O masoquista. Eu tinha até uma colega de trabalho que a gente falava com ela assim: fulana gosta de sofrer só pra dizer que sofre. Isso, gente, a gente falava brincando com ela tem muitos anos. Depois de ler esse livro e de entender sobre as máscaras e sobre as feridas, eu entendo que ela tinha uma ferida da humilhação. E que por isso que ela estava sempre sofrendo e dizendo que sofria. Nesse processo de vitimização, porque ela tinha uma ferida da humilhação muito forte. E essa ferida fazia com que ela usasse a máscara do masoquista. Que a pessoa está sempre se colocando em situações que ela de fato sofre. Ela não finge que sofre, tá? Que de fato ela sofre. E você que tá de fora e você que não tem essa ferida, você olha e fala: cara, não é possível que essa pessoa tá fazendo isso. Será que ela não vê que ela tá fazendo a mesma coisa? Não, ela não vê. Ela só sente. Então ela tá sempre se colocando em situações ruins, humilhantes, mas ela não consegue sair desse ciclo repetitivo. É a máscara do masoquista. Entenderam? Outra máscara, a máscara do controlador. Essa é uma máscara muito comum. As pessoas que têm necessidade de controlar tudo e todos têm uma máscara muito forte do controlador.
Se o outro fez uma coisa lá, um barulhinho, eu já fico atenta, já quero saber o que está acontecendo. Eu tenho uma necessidade de me intrometer. Eu preciso controlar tudo o tempo todo. Da onde que vem essa máscara do controlador, Elaine? Muitas pessoas vão se identificar com ela. Vem da ferida da traição. As pessoas que tiveram uma ferida da traição, e depois vocês vão entender que a ferida da traição não necessariamente tem a ver com ser traído. A traição vem antes só de uma situação de traição entre pessoas, tipo entre marido e mulher. Tem também, mas não é só isso, tá? E que gera, tem muita... A ferida da traição, dando um spoiler aqui pra vocês, tem a ver com uma desconfiança. Pessoas que são muito desconfiadas, por isso que elas têm tanta necessidade do controle, e que tem a ver com essa ferida da traição. Elas não conseguem confiar. Também, aí por isso que é o controle. Ela tem que estar vigiando tudo o tempo todo. Entendeu? Jusileide vai começar hoje, tá começando hoje esse estudo. Para quem chegou agora, não se preocupe, porque essa live vai ficar salva aqui, vai ficar salva no meu canal no YouTube, tá? Fiquem tranquilas, a gente tá começando hoje, vai acontecer todas as quartas às 11 horas da manhã. Se tiver alguma mudança de horário, eu aviso a vocês, mas todas as quartas às 11 horas da manhã previamente, tá? E vai ficar salva para que vocês assistam toda e consigam interagir comigo, tá? Outra máscara usada, a máscara da rigidez. A máscara da rigidez são pessoas que não conseguem ter uma flexibilidade. Isso é isso e eu não consigo mudar. São pessoas muito rígidas, que não conseguem mudar o padrão mental. O que eu acredito é o que eu acredito. Eu não tenho uma flexibilidade. Eu não tenho uma flexibilidade comigo, eu não tenho uma flexibilidade com o outro. Então eu crio padrões de comportamentos muito rígidos para mim e para o outro. E eu não consigo ter essa flexibilidade. Então, pessoas muito rígidas que não conseguem mudar. E vem pela ferida da injustiça, tá? Então, eu falei de 5 máscaras e das 5 feridas. Falei superficialmente e falei superficialmente de propósito, porque hoje eu não vou falar das feridas. Hoje eu vou falar só um pouquinho, eu vou dar uma aguinha, vou deixar vocês com água na boca para continuarem o estudo nas próximas semanas. Alguém aqui já se identificou com alguma que eu falei meio superficialmente? Isso aqui nem significa que vai ser, tá, gente? Porque vocês vão conhecer mais a fundo. Só pelo uso da máscara, alguém aqui se identificou com alguma máscara? Ai, que bom, Gabi. Muito bom saber que vocês já... Que bom, Dani. E vocês vão se identificar muito mais quando eu falar especificamente de cada uma delas. E Thaís falou uma coisa que é muito importante, que é... Geralmente a gente tem mais de uma máscara. Então ela se identificou com um monte. Isso acontece muito, tá? A gente se identifica... Tem uma que, vamos dizer, que é a principal. Que ela é a grande... Ela é a mais forte na gente. E tem outras que também aparecem. Dependendo da junção de feridas que a gente tem, minha filha, a gente vira um caos para a sociedade, vamos dizer assim. Então, quando a gente foi muito ferido e a gente tem essas máscaras, a gente se torna muito difícil de lidar. E a gente não consegue mudar. Porque a gente é proteção, como que eu vou mudar alguma coisa que me protege, entenderam? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram, porque eu não consegui acompanhar. Thaís colocou que se identificou com um monte.
Obrigada, mãe. Aí Dani falou que acha que tinha ou tem dependência emocional. É porque às vezes quando a gente vai trabalhando essa questão da dependência emocional, a gente está trabalhando, então vai diminuindo. Vocês vão ver também ao longo do estudo, quando eu falar de cada uma, quando a gente não entende ainda, ela tá muito forte na gente, muito aflorada. Como eu já tenho uma noção, às vezes eu tenho, mas ela não tá tão forte em mim. Entendeu? Vocês vão ver isso ao longo do estudo. Obrigada, Paloma. Muito obrigada pelo carinho. Ah, tá. Thaís falou que se identificou mais com uma e que viu outras pessoas. Beleza. Mas, Thaís, quando a gente fizer, é porque deve ser a predominante que você conseguiu identificar. Ao longo do estudo, vocês vão vendo que é muito difícil alguém que só tenha uma máscara, tá? É mais comum, pelo menos 2 máscaras a gente ter. E é muito incomum uma pessoa ter todas as máscaras também. Tá? Isso é muito difícil. Eu, particularmente, nunca vi alguém que tivesse todas as máscaras. Mas tem algumas máscaras que elas são mais comuns associadas. Então, eu observei isso ao longo desses 2 anos avaliando os meus pacientes. Então, por exemplo, pessoas que têm a máscara da dependência emocional podem ter, é muito provável que tenham também a máscara do masoquista. Tá muito associada uma com a outra. Por exemplo, também, pessoas que têm a da rejeição, que é do escapismo, tem muito a da rigidez. Então, e uma fortalece a outra. Então, uma só sozinha já causa muito dano, uma com a outra é um caos, às vezes, para nossa vida. Entenderam? E aí, ela dá um exemplo de como que essa máscara da nossa vida, como que essa máscara funciona. E ela dá um exemplo assim: eu tenho um machucado na minha mão, e esse machucado tá ali e eu sinto a dor dele, mas eu não quero fazer nada. Como que eu uso a máscara? Eu boto uma luva e finjo que não tem nada na minha mão. Tá ali, eu sinto a dor, mas eu não tô vendo mais aquela ferida. E eu botei, eu não trato, eu não cuido e tá ali, só com a luva. Aí vem alguém e aperta a minha mão. Essa pessoa não está vendo que tem uma ferida na minha mão, porque nem eu tô vendo. Ela aperta e dói. Quando dói, o que eu faço? Eu ataco aquela pessoa. Só que a pessoa não sabia. Só que doeu. E doeu porque eu não tratei a minha ferida. Eu achei fantástico essa analogia que ela faz no livro. Porque é exatamente assim que a gente funciona. Eu não quero ver as minhas feridas, aí eu uso as máscaras de proteção, o outro não sabe quem eu sou, não sabe das minhas feridas e acaba me atingindo. E aí eu sinto raiva e ataco aquela pessoa. Mas aquela pessoa não sabe. Então, por isso que tirar essas máscaras vai fazer eu olhar para minha ferida, para o estado da minha ferida, para que eu consiga tratar essa ferida. Fez mais sentido para vocês agora? Eu achei fantástico isso que ela colocou aqui no livro da ferida da mão e da luva que a gente usa para se proteger. Não é verdade? E aí a gente não só, né, o outro fere, como a gente culpa o outro. Aí é a nossa tendência de olhar para fora. Então, o outro faz alguma coisa comigo, aí eu acuso o outro. Ah, porque o outro fez isso comigo, porque o outro falou assim, porque o outro... Cara, e eu? Por que isso aconteceu? Por que isso me feriu? A gente não faz esse trabalho. Porque eu quero o quê? Deixar a minha luva na minha mão para não ver a minha ferida. Então, por isso que, tirando a minha máscara, eu vou ter que lidar com essa ferida. E eu vou trabalhar. Não é o outro não apertar minha mão, porque ele não sabe, né?
Eu falei que cada um interpreta, né, as feridas, que a gente pode ter mais de uma ferida. E eu separei um trecho desse capítulo inicial, foi um trechinho pequeno, só para ilustrar alguma coisa. Ela fala assim: é possível que você sinta certa resistência ao tomar consciência que as pessoas sofrem de ter determinada ferida e estão reagindo ao pai ou à mãe. Então, o que ela quer dizer assim? Pode ser que a gente tenha muita dificuldade porque quando se trata do pai e da mãe, a gente não quer entrar em contato, como se eu estivesse acusando meu pai e minha mãe de alguma coisa. E aí eu falei inicialmente, não tô acusando ninguém de nada, eu só tô enxergando o que aquilo me causou. E aí uma outra coisa, dos pais, aquele com o qual acreditamos nos entender melhor quando somos adolescentes, é justamente com quem temos mais coisas a acertar. Isso acontece muito. A maioria das pessoas que chegam dizendo: ah, não, me dou super bem com minha mãe. Aí você vai ver que não é assim. Que a máscara dela tá protegendo a relação dela com a mãe dela, que na verdade é a relação com a mãe dela que tá ali mantendo aquela ferida aberta. Aí a gente vai fazer o quê? Tirar para acusar a mãe? Não. Nós vamos compreender essa relação com a mãe e cada um vai se libertar de cada história para que a gente cure essa ferida. Então, provavelmente, se você acha que seu grande problema é seu pai, cuidado, porque às vezes não é. Se seu grande problema é sua mãe, cuidado, porque às vezes não é. Porque a gente está se protegendo, a gente está usando máscara para proteger os nossos pais. É normal sentir dificuldade de aceitar que pensamos mal do pai ou da mãe, quem tentamos amar. Então é normal a gente ter dificuldade em aceitar. A primeira reação dessa constatação, em geral, é a negação. Então, a gente tem uma tendência a negar, depois a gente sente raiva e, por fim, a gente aceita a necessidade e vai curar. Então, é quase como um processo do luto, né? Primeiro a gente nega, depois a gente sente raiva, depois a gente aceita e vai tratar. São essas etapas do luto, às vezes, quando a gente recebe uma notícia ruim. Para a cura das feridas é o mesmo processo. Aí ela continua dizendo: é possível que a descrição das atitudes ligadas às diferentes feridas lhe pareça negativa. Então, às vezes a gente vai achar que é negativo aquelas características. Só que não devemos pensar se ela é boa ou não. A gente tem que pensar que é um recurso que a gente usou para proteção. Então não é esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer. A gente precisa reconhecer essas feridas. Somente isso. E os nossos comportamentos. Porque senão a gente fica numa resistência à mudança. E a gente não vai conseguir mudar. Então, por que eu fiz essa introdução aqui para vocês hoje? Porque é um preparo para o que vem. Vamos nos preparar para ouvir o que vai ser dito aqui, para conseguir reconhecer o que existe mesmo em mim. Porque lembra, eu só consigo mudar aquilo que eu reconheço, que eu conheço. O que eu não conheço, eu não mudo. Então, a partir de semana que vem, que nós vamos trabalhar especificamente as feridas e as máscaras, vocês vão ver melhor e vão entender melhor. Agora com um olhar mais aberto, menos crítico, mais voltado para o seu eu. Então, como que vai ser o estudo da próxima semana? Eu sugiro, anotem. Tenham um caderninho, tenham um lápis, porque eu vou falar de algumas características. E vocês vão anotar o que vocês se identificam. É um trabalho de autoconhecimento. Isso aqui, assim, vou falar. Quem não consegue, quem não pode fazer terapia, ou quem faz, vai só acrescentar mais ainda na terapia. Porque é um trabalho riquíssimo de autoconhecimento e de mudança de vida.
Então, não tô puxando sardinha pro meu lado, não. Outros profissionais também podem fazer isso. Mas isso aqui é uma grande chave para a mudança, para que a gente se torne adultos saudáveis, tá? Lembrando, as lives vão ficar salvas aqui e no YouTube. Quem tiver dúvida, eu vou deixar uma caixinha hoje abertas a perguntas, tá? E vocês coloquem as perguntas. Passou a caixinha, não consegui botar, manda mensagem no meu privado, porque a partir da semana que vem eu vou iniciar respondendo dúvidas. Então, aqueles que têm dificuldade em colocar aqui, não quer se expor, não vai ter problema, porque a gente vai interagir dessa forma. Eu não vou falar o nome de ninguém, eu vou só responder as dúvidas. Eu acho que assim fica melhor para vocês, não é? Alguma dúvida, alguma sugestão? E aí, quem gostou, lembra que isso foi uma introdução, falei rapidamente aqui. Quem gostou, quem acha que tem alguém que pode ser ajudado, manda. Ah, se a pessoa não assistir, aí já é um problema dela, você fez a sua parte. Então manda para as pessoas que podem ser beneficiadas. Lembra que vocês podem me mandar mensagem. Isso é um estudo que ao vivo muitas pessoas não vão conseguir participar, mas que podem participar ao longo da semana, que eu vou responder aqui a vocês, tá bom? Mas eu acho que o mais importante é a nossa interação. Através do que vocês colocam, vocês não só se ajudam, vocês ajudam outras pessoas, porque eu posso trazer novos exemplos. Isso acaba ajudando a outras pessoas também, tá bom? Ninguém colocou mais nada, acredito que tá todo mundo ok. Obrigada, mãe. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou, que interagiu. Eu tenho certeza que vocês vão ser transformados, se vocês quiserem, né, depois desse estudo. Eu acho que vocês não vão se arrepender de fazer esse estudo aqui. Lembrando, toda quarta às 11 eu estarei aqui. Se tiver mudança de horário, eu vou avisar vocês. Mas a princípio às 11. Não posso assistir, não tem problema. Interaja comigo depois, tá? Isso é o mais importante, que a gente consiga manter esse contato ao longo da semana para que eu tire a dúvida depois ao vivo. Aí respondi, mas ainda ficou com dúvida? Você fala de novo e a gente vai interagindo assim. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Pela participação, e eu espero que a gente interaja muito mais a partir da próxima semana. Próxima semana, sobre qual ferida eu vou falar, sobre qual máscara que eu vou falar. Vou começar da primeira, que é a mais forte, que é a máscara do escapismo e a ferida da rejeição. Muito importante. A Elaine, você falou, não me identifiquei muito. Não tem problema. Vocês, a partir, lembra que vocês vão conhecer outras pessoas também, tá? Então, escutem, para que vocês entendam o que é essa dor na pessoa, o que essa ferida causa nas pessoas, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, pelo carinho, pela participação, e nos vemos na próxima semana. Até, gente!